Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no GRI. E a gente vai tratar de um tema que é bastante interessante aqui, principalmente para o momento que a gente está vivenciando, com um cenário extremamente desafiador para o mercado de fundos imobiliários, mas que a gente sabe que diante desses cenários também se constroem as melhores oportunidades para o investidor, né? O IFIX aí tem sofrido quedas constantes devido aí principalmente o aperto monetário, a taxa de juros que está bastante elevada, afetando aí o mercado de renda variável de fundos imobiliários de forma geral. Aí eu queria começar falando aqui, trouxe aqui, né, o Danilo, nosso Head de Research do Clube FI, a Lana, nossa analista, e eu queria já puxar o gancho aqui justamente para falar um pouco da leitura macroeconômica. Aí eu queria começar com você, Lana, quais são os maiores desafios desse aperto monetário na sua visão? Perfeito. A gente tem ao mesmo tempo três movimentos, né? Uma inflação pressionada, a gente tem uma abertura da curva de juros, um aumento de juros e também um crescimento da economia real. Em termos de inflação, ela está pressionada, a gente está pressionado na inflação por conta de um movimento, a gente está dentro de uma trajetória mais longa de desinflação, mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente está com uma inflação pressionada ainda, e por isso que vem se elevando a taxa Selic para controle dessas pressões sobre a inflação, que são justamente o crescimento da economia real, então a gente tem um PIB aquecido, o desemprego nos menores níveis dos últimos 10 anos, e também a gente tem um impacto de um desbalanço hidrológico, então a gente teve enchentes em alguns lugares e seca em outros lugares, o que pressiona o preço de alimentos, de carne, de grãos, e também eleva os custos de energia elétrica, que no último IPCA 15 foi inclusive o principal fator que elevou os custos. E a gente tem, para controle disso, um aumento de juros para controlar essa inflação. E esse aumento de juros, no momento atual, é para controle de inflação. Mas existe um movimento também de juros longos, que precificam também os juros de longo prazo, que além de composto por esses fatores de inflação, também tem dentro dele uma incerteza, tanto por conta de um cenário fiscal, do nosso arcabouço fiscal, que provavelmente não vai ser cumprido, por conta de um excesso de gastos públicos, que só no primeiro semestre desse ano já foi injetado mais de 1% do PIB em investimentos na economia. E a gente tem também, nesse longo prazo, precificado uma certa incerteza em relação à nossa reforma tributária que ainda não passou. Então, por um lado, gastos acima do que tinha sido acordado e também uma incerteza de onde vai vir a receita para cobrir esse balanço fiscal. Então, esse cenário pesa muito sobre o mercado financeiro. É muito negativo a abertura de juros futuros, a incerteza econômica também é um período que não favorece a Bolsa, tanto ações quanto fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários têm também a vantagem da economia real estar pujante, então crescimento econômico, um baixo desemprego, a inflação pressionada, mas dentro de um controle. Então a gente tem dois movimentos contrários que impactam o mercado de fundos imobiliários ao mesmo tempo. Não, legal, a gente vai falar também sobre esse descolamento que a gente está tendo, né, da precificação dos ativos no mercado secundário com o que está acontecendo na economia real. O Danilo, você quer acrescentar alguma coisa nessa visão macroeconômica? Um complemento que a Lana já bem se posicionou, a gente tem uma evolução gigantesca da indústria. Nesse contexto de mais fundos, uma indústria mais regulada. Então, esse descolamento que você fala, e a gente compara com descolamentos passados, é um descolamento ainda maior, porque a indústria está mais desenvolvida e, na minha visão, o risco hoje é menor. Né? Então, apenas complementar isso, né? Nesse cenário macroeconômico, temos fundos mais diversificados, né? Com as receitas mais previsíveis. Claro, trouxe um desafio grande para a indústria, a alavancagem, né? Esses movimentos de escassez, de novas ofertas, os fundos erraram, muitos erraram muito, outros erraram um pouco e conseguiram reajustar sua rota. Então é importante pontuar de que a indústria está sempre, né, galgando tentando achar novos equities, né, para poder fazer essa indústria crescer cada vez mais. E isso tem sido por troca de ativos, a gente vê muita troca de ativo entre os fundos. Então ela está achando o caminho para poder continuar crescendo no sentido da diversificação, e na ponta o cotista ele vai sentir isso, menos risco, menos volatilidade nas cotas, mesmo nesse momento, né, mais complicado de mercado. Interessante. Tem um trecho que eu gostaria de citar aqui,
que está presente nos relatórios gerenciais, os últimos relatórios gerenciais da Rede. Não sei se o André Freitas está presente aqui nos ouvindo, mas eu gostaria de citar esse trecho que é bastante emblemático, que ilustra bem o sentimento aí dos investidores mais experientes aí de fundos imobiliários. Então, abre aspas, ele diz: vários fundos têm negociado com descontos na ordem de 20%, sendo que seus ativos seguem com excelente ocupação e muitas vezes precificados muito abaixo do custo de reposição. Sabemos o quanto é difícil assistir os ativos que investimos sendo marcados para baixo semana após semana, mas acreditamos muito nos fundamentos do mercado. Aqueles que puderem segurar suas posições serão recompensados, e para os que podem aumentar sua exposição em fundos imobiliários, recomendamos fortemente que o façam. Estamos em um momento parecido com aquele visto em 2015 e 2016, o melhor ponto de compra para fundos imobiliários da história, mas muito longe da forte recessão que atravessamos naquele período. Eu acho que isso é muito interessante porque isso resume bem aqui, né, esse momento de queda generalizada das cotas, que abre essas oportunidades. Eu já puxar gancho aqui para o próximo tema, que seria... Posso comentar claro, sobre o claro. André Freitas? Concordo que estamos num cenário parecido, mas lembrando que em 2015 a gente tinha um cenário de comparativo de FIX, por exemplo, onde tinham muito mais fundos de tijolo. E hoje, no contexto atual, está meio que 40, 50 e o resto FOFs. Então, temos um IFIX que é cada vez mais difícil de você bater, porque tem mais fundo de papel. Então, o comparativo, acho que a discrepância poderia até ser maior se a gente tivesse a mesma proporção do IFIX da época. Perfeito. Aí já puxar gancho aqui para o próximo tema, que seria, acho que a dúvida de muita gente, né? Tijolo ou papel? O tijolo está sendo muito castigado, o papel recentemente também tem acontecido a mesma coisa, com a queda aí dos dividendos, que a gente vai falar mais adiante, o que está acontecendo. E aí, como se posicionar? Primeiro, comentando o tijolo, né? Então você tem tijolo, como já estava descrito muito bem aí pelos relatórios da Rede, sendo negociados muitos deles abaixo do valor de reposição. Tem yields aí que ultrapassam 1% ao mês, mesmo com vacância em alguns casos, ou seja, com upside de mais renda ainda. Você tem muita inflação do passado que ainda não foi repassada, principalmente para as regiões secundárias. Você tem a absorção líquida positiva recentemente, né, no eixo Rio-São Paulo. Você tem um mercado imobiliário real aquecido, ou seja, que mostra um descolamento aí com as cotações. E muitos fundos de tijolo entregando mais renda, né? Então, queria que vocês comentassem esse panorama atual que a gente está vivenciando aí dos fundos de tijolo. Se quiser começar, Alana. Pode ser. Justamente, os fundos de tijolo agora, em termos de oportunidade de compra, vejo que são os que apresentam o melhor upside. Justamente por isso, um nível de preços muito descontado, acho que talvez até excessivamente descontado, por uma questão do cenário macroeconômico, mas os fundamentos inalterados, inclusive melhorando, né? A gente viu nos dados em geral do mercado no último trimestre, vacância reduzindo, nível de preços aumentando, e uma boa entrega de novo estoque. Complementando aqui o da Lana, a gente não pode esquecer também que estamos no país dos juros, né? Então, por isso que acho que o tema desse painel é justamente a carteira, compor a carteira de uma forma que, na minha visão, ela tem que ser bem diversificada, dado o risco do que o investidor quer correr. Uma carteira com mais tijolo, ela vai ter mais volatilidade, isso é natural, porque as curvas longas no Brasil estão, né, num cenário de estresse e o equity tende a sofrer mais, isso é sabido, né, por todo mundo. E o fundo de papel, ele consegue devolver a inflação mensal, então tem um pagamento um pouco maior. Mas o seu contraponto foi muito interessante, porque a gente observou uma queda muito mais acentuada do tijolo e os yields ficaram muito competitivos. Que antes a gente tinha o yield lá de papel pagando 1%, 0,9%, fundo de tijolo estava no 0,85%, 0,8%. Agora não, agora o cenário é diferente. E aí quem tem aí o caixa para aportar vai ficar naquela dúvida, poxa, eu vou aportar em fundo de papel ou renda fixa, que vai estar pagando IPCA mais quase 7, né? 6,70. Ou eu vou comprar tijolo com 20% de desconto, pagando
1%. Então, acho que vai do investidor. Eu sou do time do tijolo, não sei a Lana, mas eu sou mais comprador de tijolo nesse momento, aproveitar as barganhas, porque quando isso corrigir, essa correção ela é muito, muito rápida, né? Você não pode ficar, não, vou esperar Selic voltar a cair. Quem esperou a Selic cair perdeu um baita de um upside. Então, vou esperar a curva de juros começar a fechar. Não, as facas estão caindo agora, o momento é agora. Eu só acrescentando que eu vejo dois grandes fatores que seria o que é mais desejado aí para o investidor de longo prazo que faz aporte constante, que é redução da cotação e aumento da renda. São dois fatores que levam o yield lá para cima, que está acontecendo agora, que são coisas raras de acontecer, porque geralmente quando a renda está aumentando, a cota tende a acompanhar isso também, e a gente está vendo não, a cota caindo e a renda subindo. Duas forças impulsionando o yield para cima. Então, apesar de ter, né, esse cenário que assusta muita gente, mas os investidores mais experientes estão soltando foguetes aí com essas oportunidades aí que estão surgindo. Mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente ignorar o segmento de recebíveis, né? Vejo que, para o longo prazo, com certeza, o tijolo ele é a origem dos fundos imobiliários, né? É o principal ativo. Mas num mercado como o Brasil, em que a nossa inflação é historicamente alta, nossos juros estão uma perspectiva de elevação e, eventualmente, vão cair, mas ainda não é o momento, ignorar fundo de papel hoje com desconto, a gente vê fundos com 9%, 10% de desconto, negociando a uma taxa implícita de IPCA mais 9, 10, 11, enquanto a renda fixa pagando IPCA mais 7. Então, é um nível muito atrativo de preços de rentabilidade dentro desse mercado, que faz um bom contraponto e uma boa composição de diversificação da carteira, por uma carteira com foco em renda. E a gente... Importante que você mencionou do IPCA mais 10, 11, é IPCA mais 10, 11 líquido, recorrente, mensal, na sua conta. A gente está falando de renda fixa IPCA mais 7, vencimento em 2035. Então, em questão de liquidez, ela é importante. Então, ver a questão da volatilidade da sua carteira, se você está suportando ver essas cotações caírem e não vender os seus fundos imobiliários, realmente a questão do aporte é mais importante agora, nos próximos meses, em que a gente tiver esse cenário mais desafiador, que com certeza esse retorno vai ser exponencial. Maravilha. Agora, indo de forma mais específica para o mercado de papel, né, que a gente vem observando também recentemente quedas consideráveis nos rendimentos distribuídos, né, mesmo com a inflação aí aumentando e com a taxa de juros também lá nas alturas, né? Então, aí, como é que você vê isso? Porque a gente sabe que isso é um movimento de curto prazo, que pode ser também uma oportunidade. O mercado, você vê pelo comportamento das coisas, que o mercado é muito rentista, o mercado pensa muito curto prazo. Então, o rendimento do mês caiu 30%. Já tem um monte de gente vendendo as cotas, correndo, sem entender o contexto, né? Então, eu queria que vocês explicassem o que está acontecendo com a rentabilidade dos fundos de papel, que vem sofrendo quedas, mesmo nesse cenário de inflação alta, com a inflação se acentuando e a taxa de juros nas alturas. Você tem a questão, a Lana pode até complementar, mas você tem a questão da defasagem entre o pagamento, né, dos CRIs e o pagamento para o fundo. E aí a inflação ela não é imediata, né, reconhecida no regime do fundo. Então a gente tem uns 2 meses atrás, a gente teve até uma leve deflação, que essa inflação foi mais baixa. O que aconteceu nos fundos de papel foi a tempestade perfeita, de no momento de que os fundos imobiliários estão em queda, os fundos também, existe um spread entre tijolo e papel, que dentro do papel você vai querer um prêmio maior, justamente pela conta do risco da dívida. Então, se tudo caiu, hoje a gente está com um desconto de 10% em média dos fundos de papel, que é algo bizarro, né? Porque você está pagando realmente muito mais barato pelo aquilo que vale numa carteira muito diversificada. Então, o que ocorre e você tem outros fatores intrínsecos também. Por exemplo, algum fundo que esteja em emissão, ele não consegue alocar esse caixa à mesma taxa que ele tem, na taxa média da carteira, e o caixa também não está rendendo pouco, mas mesmo assim, às vezes esse caixa rende menos do que a taxa implícita da carteira, então você tem uma queda
de recorrente, né, de 2 ou 3 meses desses dividendos, e o mercado, como você bem disse, ele precifica o D0 do yield. Ainda é um mercado ineficiente, nós temos que reconhecer isso, que falta ainda mais eficiência, mais investidores institucionais, mas acho que isso é um caminho para a indústria. Tem outro ponto também que a gente precisa lembrar, que toda relação ela tem dois lados, né? Enquanto o aumento de juros ele aumenta assim a rentabilidade dos ativos da dívida indexada a juros, ao mesmo tempo do outro lado você tem um devedor que fica com a sua dívida mais cara. Então a gente tem alguns fundos, por exemplo, que tiveram casos de inadimplência no período. E isso também vai impactar o yield no D0 desses fundos. Então é natural do mercado de crédito acontecerem problemas, a gente tem uma restrição e a gente precisa pensar no lado do devedor também, de ter um equilíbrio entre a nossa rentabilidade como emprestador e também o custo da dívida para aquele que está pegando emprestado. Então vamos para a pergunta final desse tema aqui, sem ficar em cima do muro, hein? E aí? Tijolo ou papel para agora? Vai lá. Eu já dei o spoiler, né? Um pouquinho. No meu caso, eu acho que pro Clube FI a gente tem 3 perfis diferentes, onde a gente equilibra valor e renda e mix, mas eu acho que o momento dá valor agora, eu sei que é um momento mais desafiador, mas é uma carteira que tem 60% tijolo e 40% papel. Eu acho que essa carteira tende a ser mais vencedora no longo prazo. Só que o longo prazo tem um problema que tem muito curto prazo. E aí as pessoas ficam avessas a riscos, a volatilidade, e dá para entender. Aí vem as brincadeiras, né, do risco dos fundos imobiliários, ser retorno de renda fixa com a volatilidade da renda variável. Então, esse é o momento dos piadistas tirarem sarro e das pessoas que não têm tanto fôlego venderem as cotas, e dos oportunistas comprarem essas cotas baratas e lá na frente demonstrarem as suas carteiras, os seus retornos, e falarem da bela vantagem do yield on cost, que ninguém fala desse yield on cost, mas eu gosto de falar de yield on cost, da pessoa, do carrego da carteira da pessoa lá na frente, que vai ser muito alto. Então você vê como longo prazo entrega mais resultado tijolo, curto prazo entrega mais resultado papel. E você, Lana, qual a sua opinião também? Principalmente você comprando seus maiores aportes nesses contextos de estresse. Você também já deu um pouquinho de spoiler, mas também seja mais clara aí, sem ficar em cima do muro. Qual é a sua posição? Bom, eu concordo com o Danilo, assim. Ainda assim, com longo prazo, o nível de preços que a gente tem visto, a qualidade das carteiras que a gente tem, o custo de construção que tem se elevado, a oportunidade de comprar fundo de tijolo agora é muito grande. Então, para mim, tijolo, mas sem deixar de comprar papel também, porque é um retorno que não dá para ignorar. Dá para ter os dois, é diversificação. Vamos lá. Maravilha. Indo para o próximo tema aqui, então, sobre segmentos mais arrojados, localizações terciárias valem a pena? Porque tijolo sofrendo pra caramba, regiões terciárias mais ainda, né? Então você observa os descontos que são praticados, mesmo em regiões primárias, são grandes, e quando você tem fundos aí que investem em regiões terciárias, os descontos são ainda mais acentuados, né? Então, falando agora de, primeiro, segmento de tijolo que tem localizações mais terciárias. E aí, vale a pena, dado que o desconto é ainda mais acentuado que as regiões primárias? Que o pessoal aqui do lado não nos ouça, né? Eu acho que não. Eu acho que a oportunidade que a gente tem com qualidade e boa localização, dado o retorno potencial, já é bem satisfatório. E essas regiões mais... Cada um dá um nome, né? Terciária, quaternária, daqui a pouco isso vai aumentando à medida que você vai tendo praças muito diferentes. Mas eu sou do time mais de localização, qualidade do ativo, e já está num preço ótimo para o carrego da carteira de longo prazo ser bem eficiente. Ficar mudando, mas estou apostando numa localização X, como a gente já teve várias discussões, né, sobre location, sobre ativos específicos, mas eu sou do time mais conservador de ter uma localização mais premiada e não partiria para esse tipo de segmento, dado o nível de risco e retorno de hoje. Pode ser que caia ainda muito mais e a gente observe realmente um spread maior de que ature mais o risco, mas na minha visão hoje não. Embora você reconheça que pode ter um upside muito maior em algumas ocasiões, mas aí vai estar contando, o investidor vai estar contando um pouco com a sorte, né? Mesmo com os preços atuais que são, nesse caso sim, que está abaixo do custo de reposição. Sorte, condições macroeconômicas que eu não vejo
nem no longo prazo. Eu não vejo soluções para alguns ativos que são mais desafiadores nos próximos 7, 5 anos. E isso deixa o custo do carrego muito alto para quando você vai calcular um retorno total. Então, o upside desses ativos tem que ser realmente muito grande, né, num dado período, porque no curto e médio prazo a gente não vê uma recuperação tão clara na economia e etc. Tá, aí eu queria aproveitar para perguntar 2 regiões polêmicas aí. Primeira mais polêmica, Alphaville e Chucre e Zaidan. Como é que você vê essas 2 regiões? Para escritório. Bom, você quer eu falo de Chucre e a Lana fala de Alphaville, pode ser? Maravilha. vocês que se degradiem aí. Bom, quando eu vi a transação do Kined aportando quase 500 milhões ali na Chucre, eu falei, o que esses caras estão fazendo? Estão aqui, hein? Eu sei. Eu falei, é muito dinheiro para colocar numa localização. E você pensa, poxa, uma casa tão grande, uma casa com tão know-how, eles não estão atirando no escuro. E é realmente uma região onde você encontra as maiores lajes, você encontra as melhores oportunidades de preço versus essa disparidade do custo de construção, e é onde você tem a vacância. Então, se fosse para apostar, realmente eu apostaria na Chucre e Zaidan. Já em Alphaville, eu acho que... É com a Lana. É com a Lana. Assim, sendo bem sincera, para mim Alphaville já é uma região terciária. Chucre já é uma região secundária. E para mim, hoje no nível de desconto, é região primária e secundária. As terciárias eu não chegaria assim a arriscar tanto. Porque o que a gente vê realmente, né, esses aportes na Chucre, há uns 2 anos atrás, eram uma região assim, eterna região da manhã, né? Um dia vai chegar a demanda lá, um dia vai transbordar da Faria Lima e vai chegar. E nos últimos trimestres a gente viu que está chegando nesse momento. A vacância da Chucre já está abaixo de 30%, o nível de preços tem melhorado, é um lugar que tem um grande estoque. No momento que a gente vê uma baixa disponibilidade de área para ser construída ainda nas regiões primárias, uma baixa disponibilidade de CEPACs e um nível de preços que começou a cair e uma vacância que começou a aumentar. O preço do excesso, às vezes, que a gente vê, né? Que, por exemplo, escritórios que foram alugados no período de 2019, a um nível de preço, quer dizer, 2020, pandemia, a um nível de preços mais baixo, hoje na revisional já é um preço muito mais elevado. E às vezes a empresa faz um cálculo de será que vale a pena para mim ter o CEP da Faria Lima ou vale a pena eu ter um escritório maior numa região próxima? E às vezes vale mais a pena ter uma região próxima. Então eu vejo que está chegando esse momento de que a demanda está começando a transbordar um pouco para regiões ali, Berrini, Chucre, Alphaville ainda, para mim, distante da nossa realidade, de chegar a melhorar realmente. Maravilha. Agora vamos para outros segmentos também. Recentemente, né, teve bastante problemas aí, né? Principalmente via Fiagro. A Fiagro dá para considerar Fiinfra também arrojado, né? Como é que você está? Primeiro, o que está acontecendo com o Fiagro aí, que teve problemas gravíssimos aí que passaram? Também um mercado relativamente novo, né? Pouco track record. E muito investidor entrou de cabeça aí e está pagando um preço alto por isso, em alguns casos específicos. Claro que não em todos, mas em alguns casos sim. O que está acontecendo aí, Fiagro? Os produtos eles foram estruturados num time meio que perfeito de Selic alta e a demanda pela dívida estava também muito alta por esse tipo de produto dentro dessa cadeia específica. Só que esses produtos foram estruturados ali a toque de caixa. E a questão do regime do produtor, em termos de recebimento e pagamento, ela é muito diferente do regime do fluxo de caixa do fundo imobiliário. Então as coisas já não dariam certo por esse tipo de... Então você tem que ter uma carteira muito diversificada e bons devedores para tudo rodar tranquilo. E numa crise de crédito, num produto que ainda é muito novo, você tem o problema da concentração de carteira. Então, você tem a concentração de carteira, risco de devedores únicos ali dentro, e esse impacto do dividendo ser cobrado igual ao fundo imobiliário, porque se você é o primo em termos de estruturação, você tem que me pagar mensal também, e o cotista ele vai precificar esse yield dado o retorno que ele está sendo pago. Então, quando você tem uma crise meio que generalizada de vários produtores ao mesmo tempo e taxas de juros em períodos ainda mais altos, essa conta chega, né? Os Fiagros não estavam pagando mais de 1% de graça, né? Existia um risco ali, em um mercado de alta. E aí o que aconteceu com os investidores? Pagaram ágio. E aí a conta novamente chegou. Assim como a conta chegou para os fundos alavancados de tijolo, então...
essa questão do alto retorno, ele vai ser cobrado sempre. E o que foi que aconteceu com os FIAGROS foi justamente isso, que essa conta chegou. Eu acho que o segmento como um todo passa por um momento desafiador em termos de confiança do mercado como um todo. Até mesmo fundos que não têm problema nenhum estão sofrendo de respingo. Então eu acho que é um momento de readequação desse tipo de ativo. Não sei se a Lana concorda. Com certeza. E além desse período deles terem sido criados com a indexação a juros, que é uma carência até hoje no mercado de fundos imobiliários, temos poucos fundos indexados a CDI, também teve um momento de commodities muito favorável, que hoje já é um momento diferente. Então, essa mudança, essa ciclicidade do mercado que é natural, e acho que nem todos os investidores têm essa familiaridade de conhecer o mercado no qual estão investindo. Além disso, a gente tem carteiras hoje ainda muito concentradas. Quando a gente compara com fundos imobiliários, a gente tem FIAGROS que é comum ter uma concentração de 20% num único papel, num único devedor. Isso é uma concentração muito grande. Eu, num fundo imobiliário, eu não investiria, não recomendo um fundo imobiliário que tenha uma concentração de 20% num único ativo, salvo talvez raríssimas exceções. Então, a gente tem isso, que acaba tendo algum impacto, e é natural que tenha impacto em qualquer carteira de crédito, mas com uma concentração tão grande, é natural que o impacto seja maior. E isso muito noticiado por ser um produto novo que está sendo testado. Então, qualquer problema que acontece é algo muito novo e acaba, talvez, as pessoas sempre se perguntando, será que o produto vale a pena? Então, 2, 3 FIAGROS tiveram problema. Será que o produto não funciona? Ou será que é um momento de mercado? Ainda não se sabe porque a gente não tem um track record muito longo disso. E só para finalizar e fechar aí com chave de ouro, um outro ponto é a superprecificação do mercado sobre os problemas. Então, você vê ativos que está, sei lá, com 10% com problema dentro da carteira. O fundo vai estar negociando com 25%, 20% de desconto. Então, o desconto, a venda Então, o cotista abdica ali de um ano desse rendimento, porque o fundo vai ficar 2 ou 3 meses sem pagar, porque ele reconheceu um prejuízo caixa. E em termos de contabilidade ele não pode distribuir durante esse período, então tem alguns fundos que estão com esse tipo de problema, que a pessoa está vendendo ali com deságio de um ano de rendimento por conta de 2 ou 3 rendimentos. E aí quando essa cota voltar, provavelmente ele vai querer, não sei se ele ficou traumatizado com produtos, ele vai querer voltar e vai voltar com um preço mais caro, então não faz muito sentido. O tempo está acabando já, mas fala rapidamente aí sobre FIINFRA, qual similaridade que teria, né? Outro primo aí dos fundos imobiliários, né? Outro derivado aí dos fundos imobiliários, FIINFRAs. O que está acontecendo também em paralelo, se você vê alguma semelhança aí do que está acontecendo com o FIAGRO? Rapidinho para a gente ir já para a próxima. É um outro bicho, dívida corporativa ligado ao segmento de infraestrutura, mas o que a gente vê hoje é assim, em termos de... Me decepcionou muito como essa indústria evoluiu. Eu esperava muito mais, um crescimento muito amplo, só que ficou ali restrito a 15 fundos. Então, e aí com ágil, né, no momento que o mercado estava mais desafiador, então ficava difícil você recomendar esse tipo de produto. A grande vantagem acho que é tributária, de você poder vender realmente as cotas sem ter que pagar imposto e o rendimento também. Mas assim, o que aconteceu com os FIINFRA é meio que o pano de fundo que aconteceu com os FIAGROS, só que não no mesmo nível de estresse de default. Perfeito. Então, indo para o último tema aqui, sobre hedge funds e multi-estratégias, se vão ser estratégias vencedoras, né? A gente sabe hedge fund hoje, né, foi o antigo FOF, né? Tem aquele famoso duplo desconto, né? Porque o valor patrimonial dos FOFs carregam o preço de cotação e as cotações já têm desconto também. Como é que vocês estão vendo aí hedge funds e o setor de multi-estratégia também? Eu acho que pode ser uma estratégia vencedora, né? Eles vieram justamente para trazer uma nova possibilidade para os FOFs que em momentos de mercado específicos ficam um pouco de mãos atadas na estratégia. Por exemplo, um período de alta dos fundos imobiliários negociando com ágio. O FOF não consegue vender zerar a sua carteira, realizar aquele lucro, distribuir e acabou. Ele tem que estar alocado naquele mercado. Então ele não tem muito o que comprar num preço bom, às vezes acaba comprando num preço ruim, porque ele precisa estar alocado nos fundos imobiliários, que é aquilo que ele pode investir. Já os fundos multi-estratégia, o hedge funds, aí também é uma certa confusão de nomenclatura, porque é uma coisa que é dada pelo mercado, então cada gestor escolhe ali a sua nomenclatura e a gente que faz o trabalho de entender o que significa, né? Eles podem investir também em tijolo e ações e absorver a ciclicidade de cada mercado com um nível de preço mais adequado. Então eu acho que, em termos de conceito, é uma estratégia que pode ser vencedora porque ela pode aproveitar o nível de preço diferente em cada mercado a cada momento. Agora, o que a gente não tem ainda são muitos fundos que realmente fazem uso 100% dessa estratégia. Às vezes o nome dele é um hedge fund, mas ele tem alguns FIIs e tem um pouco de CRI. Não tem tijolo, não tem ações.
Então, o importante é saber se eles, fazendo uso dessa estratégia, vão saber se administrar e trazer retorno. O Danilo, você vai ter que falar em 30 segundos, que o nosso tempo já terminou. Ainda bem que ela já falou muito bem tudo, né? Mas eu acredito que, assim, FOF é uma indústria que tende a ser transformada, não vai mais existir FOF, vai ser tudo hedge fund mesmo, porque a flexibilidade ela é sempre positiva, né? Pro gestor. Às vezes pro cotista ele não gosta de tanta flexibilidade dentro de algumas gestoras. Mas eu acho que a nova indústria, a gente já não vê já há uns bons anos FOFs, e os próximos vão ser, se o mercado voltar, né? E vai voltar pelo menos no médio prazo, na nossa visão, vai ser de hedge funds e multi-estratégias, né? E aí o multi-estratégia tem que ser o multi-estratégia raiz, que realmente investe em diversos ativos. Bom, a gente poderia ficar discutindo aqui umas 4 horas, pelo menos, né? Mas o tempo é curto, né? Então agradeço aí vocês e agradeço a participação de todos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.